Olá, hoje vamos dar prosseguimento na nossa videoaula, o módulo 6º, Atendimento Fraterno à Doutrina Espírita. Vamos ver um pouco sobre a questão da recidiva e analisarmos algumas coisas, a questão da obsessão. Processos tão importantes que o atendente fraterno tem que ter conhecimento, continuar estudando sempre a respeito deste assunto. Nós vimos que a orientação da doutrina espírita ou terapia espírita vai incentivar o hábito da prece, o culto do evangelho no lar, frequência às reuniões públicas hoje através das lives ou palestras gravadas, a questão da fluidoterapia, do passe, da água, hoje a questão da prece sincera, que também é, de uma certa forma, um passe, um envolvimento, um pedido, pedi obtereis, nos disse Jesus, a questão da água, quando nós oramos próximos de uma jarra de água, ela muda a sua forma, dando sim um benefício para nós, uma leitura edificante, uma orientação sobre uma leitura, música, palestras, o trabalho, incentivar esse trabalho caritativo, hoje incentivar o trabalho próximo ao vizinho, aqueles que estejam mais necessitados, gerar uma vontade naquele que busca a casa espírita para que possa ter um esforço de renovação. E vimos também a questão da influência do meio, a importância, e vimos a questão um pouco sobre a questão da reforma íntima, aquilo que Kardec vem nos colocando, que são novos hábitos que vamos adquirindo esta questão da nossa reforma íntima. E vamos, assim, ver um pouco sobre a questão da recidiva. Há pessoas que, empreendendo a terapia espírita, procuram a casa espírita, têm toda a orientação, conseguem fazer um esforço, melhorar, ou até às vezes sair das suas problemáticas aparentes, mas que mais tarde recaem nas mesmas condições. Ou é por invigilância dos seus pensamentos, ou pela volta aos antigos hábitos, criando mecanismo de volta na questão do processo obsessivo, às vezes, ou na questão desses hábitos que recaem novamente a pressões que voltam a ter uma recidiva às suas problemáticas. Muito comum, nos casos de obsessão, a recidiva. São dívidas do passado, no qual o perispírito tem em suas matrizes o complexo de culpa e outras marcas, gerando-se um campo magnético de atração ao devedor. Procurando a casa espírita, tendo toda uma orientação, refazendo a sua forma, a prece, as frequências, vai mudando o padrão vibratório de tal forma que, às vezes, muitas das vezes, aquele nosso irmão ou irmã que está ali obsidiando, participando desta mudança que aquele ser está fazendo, vai sendo atendido também nas diversas reuniões, e o obsessor, às vezes, até se converte. Mas será que o obsidiado também se converteu? Ou foi só um momento que ele teve ali naquele desespero? Não sentindo mais esta pressão, pode acontecer a recidiva. A cura real só ocorre quando há o ressarcimento do débito que deu origem ao processo obsessivo. No livro Ação e Reação, tem a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz, temos o caso de Adelino Correia. Numa das suas encarnações, por questões de dinheiro, no qual ele tinha um irmão onde tinha certas dificuldades mentais e ele tinha que cuidar, ele resolveu eliminar o irmão, ele pôs fogo, de uma certa forma, na cama,
andou por fogo e o irmão veio a falecer. Nesta mesma encarnação dele, ele começou a entrar, anos depois, num processo até imantado, obsessivo do seu irmão, uma culpabilidade muito grande, um remorso daquilo que ele tinha feito. E desencarnou com este remorso, com esta culpabilidade daquele ato insano que ele cometeu. Isso fez com que ele conseguisse mudar a sua estrutura perispirítica, sua estrutura no seu perispírito, que depois de longo tempo no mundo espiritual, no qual recebeu ajuda, pôde reencarnar-se novamente com uma nova missão para ressarcir aquele débito. Veio de uma forma de ajudar as pessoas, mas ele criou no seu perispírito, e quando reencarnou, a sua epiderme ficou atormentada, a sua epiderme com vibrações, no qual aqueles eczemas de mau caráter. Era para ele ter no seu corpo todo, mas o seu ato de bondade, a sua dedicação naquela encarnação, trazia estas marcas somente em alguns membros. Existem casos onde se dá o afastamento provisório do obsessor, para dar oportunidade ao obsidiado de empreender mudanças. E nós vamos ver, no caso, no livro Painéis da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, o capítulo 27, A Recidiva de Árvores, no qual se retira o obsessor, deixe de lado, o obsessor não se converteu, para que de tal forma ele conseguisse se renovar, mas não se renovou, muito pelo contrário, até se complicou e retorna novamente com aquele processo obsessivo. Devemos permanentemente buscar e incentivar, no qual aquilo que Allan Kardec nos trouxe, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, Transformação Moral, e empreender esforços para domar as más inclinações. Nascemos com as nossas inclinações. O nosso processo evolutivo é efetivamente transformação, criar-nos novos hábitos, moralizarmos. Então, nós temos que empreender esforços para domar essas inclinações e, efetivamente, criar novos hábitos. Vamos ver um pouco a questão da obsessão. Qual o conceito? No dicionário Aurélio, a palavra obsessão tem essa definição: impertinência, perseguição, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito, resultante ou não de sentimentos recalcados, uma ideia fixa, uma mania. Essa é a definição da palavra obsessão. Mas, na doutrina espírita, a palavra obsessão, Kardec vem nos dizendo que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Vamos encontrar no livro dos Médiuns, no item 237. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, sobre as questões da prece, no item 81, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, nos diz Kardec. É muito importante este capítulo, o conhecimento desse capítulo do Evangelho, porque antes daquelas preces que ali estão, Kardec faz observações técnicas, às vezes, de como aquilo se procede. E no Livro dos Espíritos, na questão 474, a alma fica na dependência de outro espírito. Então, a palavra obsessão, dentro da doutrina espírita, tem esse sentido. É o domínio que alguns espíritos fazem para o outro, não importa nas condições que esses espíritos estejam.
obsessão mais grave é uma enfermidade de erradicação demorada e difícil, pois muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Nós vamos ver que em todos os processos obsessivos, o encarnado tem que fazer a sua mudança de comportamento, de hábitos, para poder sair daquela faixa, para poder ter condições de receber a ajuda necessária para poder se desligar daquele processo obsessivo. Muitas questões de obsessões ou de possessão, conforme podemos verificar, existe uma simbiose até daquele que está prejudicando aquela pessoa convivendo. Então, se faz necessário de que depende do encarnado, no caso, nós estamos tratando do encarnado, perseguido, do que propriamente do desencarnado. A obsessão. Nós temos o obsessor, temos o obsidiado, nós temos um processo. É isso que nós vamos ver, né, nessa questão. Tipos de obsessores. São obsessores que não têm a intenção de fazer o mal. São doentes da alma, possuem sementes de bondade, não têm consciência que estão praticando. Agem muitas vezes por amor, um amor entre aspas, né? Que é um excessivo apego, pais e filhos, esposo, esposa, espíritos vinculados ainda a um egoísmo, aos ciúmes, a um sentimento de posse, que não sabem o mal que estão cometendo, né? Exercendo aquelas questões fluídicas e prejudicando aquela pessoa. Um outro tipo são os obsessores vinculados ao mal. Eles são fascinados pela maldade, gostam de fazer a maldade. São adeptos da revolta e desespero. Vive e o governam redutos de sombra, viciação. Vamos encontrar estes casos nas diversas obras de Manuel Filomeno de Miranda e de André Luiz, Espíritos. São aspectos disformes, grotescos, muitas vezes, que agem, às vezes, amando de terceiros. São mentes inteligentes, criativas, que conhecem, muitas vezes, essa forma magnética de influenciação. São revoltados, são teimosos, obstinados. Em relação ao obsessor, nós devemos compreender que se trata de um ser que pensa e age movido por uma razão que lhe parece justa, quando a obsessão é causada por uma cobrança de uma dívida do passado. Para ele, o obsessor, aquilo é justo. Então ele está sendo movido numa questão de vingança, às vezes, numa questão justa. Então ele está influenciando ou contratando outros espíritos para influenciar, espíritos que têm a mesma mente dele, que vinculam-se na mesma vibração mental do mal. Então, neste caso, são espíritos que querem efetivamente realizar o mal. O obsidiado. Obsidiado, obsesso, é o importunado, é o perseguido, é aquela pessoa que está sendo atormentada. Nós devemos considerar que o obsidiado é sempre o responsável pelas influências recebidas do obsessor, quer por débitos atuais ou de encarnações anteriores. Então, cabe a ele a sua mudança. E no atendimento fraterno, cabe ao atendente fraterno colocar a questão da orientação da doutrina espírita para exercer uma influência de mudanças de hábito, de tal forma que possam ser salutar as pessoas que estão sendo nesse processo obsessivo. O processo obsessivo. Ele é gradual. Início, localiza a vítima, uma onda mental, uma interferência. Aí vai fazendo os condicionamentos, a predisposição da vítima em relação àqueles condicionamentos mentais,
As defesas, às vezes, do encarnado ficam desguarnecidas por N razões, pelos seus hábitos de convivência, pela sua forma de pensar, pela sua forma de agir, e ele vai dando margem de tal forma que começa-se um processo obsessivo, de um modo geral. Sempre nós devemos entender que no estudo da doutrina espírita, e principalmente no processo de obsessão, é sempre de um modo geral, porque é infinita as particularidades dentro desta área ou de outras áreas. Depois tem uma ação persistente, vai estabelecendo uma sintonia mental, de um modo geral. Aí vem aquelas repetições constantes. Aí vem uma ação hipnótica, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Então, o obsidiado deixa ser dominado por aquelas ideias que estão chegando a ele. Além de uma ação hipnótica, existe um envolvimento fluídico, deixando o perseguido mais debilitado ainda, sendo envolvido por aquelas ações fluídicas dentro daquele estado que se encontra o obsidiado. Vai atuando sempre aonde? No perispírito. Muitas vezes tem a ajuda de outras entidades, de outros espíritos. Durante o sono, com mais intensidade, aí começa a mostrar alucinações, começa a receber ordem, sugestões. Aí o obsidiado vai despertando, vai reproduzindo no decorrer do dia ou do tempo aquelas ações na sua vida prática, que nem sabe, que não era comum a ele, e vai conseguindo, vai trazendo aquelas ações ou de irritabilidade, ou de ofensa, ou de uma forma de ser, podendo levar até, às vezes, ao crime, até ao suicídio, nas questões do processo obsessivo. Vamos ver os tipos de obsessão. Nós temos obsessão de encarnado para encarnado, verdade. Tem muitos encarnados que geram um tipo de obsessão para encarnado. Nós temos a obsessão do desencarnado para o desencarnado, desencarnam dois, num processo mútuo de ódio e continuam tendo esse ódio no mundo espiritual, não muda. Então, passam a ter um processo obsessivo de desencarnado para desencarnado. Vamos ter um tipo de encarnado para desencarnado, sim. Muitas vezes desencarna e a pessoa que está aqui encarnada continua fazendo um processo obsessivo no desencarnado. Tivemos experiência em reunião mediúnica de que o desencarnado veio e confessou. Ela ou ele não me deixa. Eu quero me desvincular, mas ela me prende, ou ele me prende. Sempre pensando, sempre buscando, sempre lembrando, sempre me desejando isso, aquilo, aquele outro, e eu estou vinculado àquele ser que não consigo me desvincular. É um processo do encarnado para o desencarnado. E desencarnado para o encarnado, que é dentro dessa questão de tipos de obsessão. Vamos encontrar também uma questão da obsessão recíproca. Vai viver em regime de pensamentos e vibrações, uma verdadeira simbiose de encarnado com encarnado. São paixões avassaladoras que os tornam cegos a outros acontecimentos. Egoísmo a dois, digamos assim. Via de regra, sempre acabam em tragédias, porque vem nessas questões de obsessões recíprocas, né? Uma obsidiando o outro obsidiando a uma. Então vem nesse processo e vai se avolumando de tal forma as formas mentais, as idioplastias mentais, que normalmente essas paixões avassaladoras criam algumas tragédias entre os encarnados. Um outro caso, e às vezes é muito mais comum do que nós possamos estar imaginando, principalmente dentro do atendimento fraterno, é a questão da autoobsessão. Alguns estados doentios derivam do espírito do próprio indivíduo,
são doentes imaginários, são vítimas de si próprios, têm excesso em tudo, com a própria saúde, preocupações, são negativistas, são pessoas que só geram catástrofes mentais. Então, estes indivíduos geram uma auto-obsessão de si mesmo por questões de medo, por questões de negatividade, por questões de excesso nas questões de saúde. Então, elas são doentes delas mesmas, gerando esse processo obsessivo. Nós temos um caso muito interessante, que se trata, André Luiz Espírito trata no livro Nos Domínios da Mediunidade, a imersão do passado, onde ele trata de um médium, uma médium, né, que estava ali numa reunião mediúnica, e ele vem dizendo que a mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica, de que dá testemunho, tudo procede dela mesma, da médium. Então a mágoa, o azedume, aquela personalidade, tudo vai procedia dela mesma. E ela trazia isso dentro dela, né? Essa questão de a mágoa, essa questão do azedume naquela médium, né? Então, ante a aproximação de um antigo desafeto, olha só, o antigo desafeto chega próximo emanando a questões fluídicas, que ainda a persegue no plano espiritual. Esse antigo desafeto perseguia no plano espiritual. Ela vai reviver uma experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo, no século passado. E entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Então vamos ver que, às vezes, nem precisamos ter aquele processo obsessivo constante. Basta uma influenciação que nós já revivemos toda aquela nossa problemática interior. Então, uma mágoa, aquele azedume que nós trazemos na nossa vida, aquela personalidade exótica, né, que nós vamos trazendo, não fazemos um esforço de mudança, nós estamos gerando o quê? Uma energia. E quando se aproxima uma energia cobradora, nós revivemos dolorosas, né, influências dentro de nós, sem saber o porquê, e entramos nas questões da melancolia, da doença, da depressão. Então, somos a questão de auto-obsessão. Trouxemos neste módulo, principalmente, a questão da obsessão. Não era nosso objetivo se aprofundar nesse tema, mas cabe o atendente fraterno se aprofundar no estudo desse tema, que é complexo, que tem muito material, tem que conhecer profundamente, principalmente começando pelo Livro dos Médiuns, essa questão da obsessão. O atendente fraterno tem que ter consciência e ciência deste processo, para que possa, no momento do atendimento, buscar a melhor forma de orientar aqueles que nos procuram ou procuram a Casa Espírita no atendimento fraterno. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Muita paz a todos.